poderem rever a geografia de hoje. Bom dia, aula de geografia, Igor Pinheiro. Aula para o segundo ano, Luísa Borba, e sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas, viu? Essa aula ela vai estar disponível no canal do YouTube, viu? Eu vou disponibilizar as aulas a partir de agora no YouTube. Quando vocês faltarem ou tiverem algum problema de conexão ou não assistir às aulas, eu sempre vou disponibilizar lá no grupo o material da aula de hoje e o link de acesso das aulas no YouTube, para vocês conseguirem fazer o acompanhamento. É importante também que vocês sigam o canal, né? Porque lá no canal eu vou postar algumas coisas, alguns materiais, e aí quando vocês seguem, vocês são avisados sobre as novidades que o professor Igor postar. Todos vocês colocaram o nome na frequência? Pois bem, colocados os nomes na frequência, ótimo, vamos dar início à nossa aula de geografia, espaço geográfico. A aula de hoje é sobre espaço geográfico. Eu vou voltar aqui, lembrando que eu vou sempre ficar usando o meu celular para poder facilitar a comunicação com vocês no chat. Mas eu vou nas conversas arquivadas. Todos vocês fizeram uma atividade? Sim ou não? Eu recebi algumas atividades aqui. Viu? Deixa eu ver. Peço que vocês abram as atividades de vocês. Pessoal, muitos de vocês não me mandaram todas as informações na atividade que eu preciso. Viu? Vocês ainda estão cometendo. E aí fica difícil a identificação, porque são muitos alunos. Ó, tem que ser as informações completas. Sempre. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês escrevam aí no chat a resposta que vocês escreveram no caderno. Rapidinho. 2 minutos. Né? Vai mandar, professor, para você. Com a resposta de que era o espaço geográfico, que eu fiz uma pergunta a vocês, né? Tá aqui, vou fazer a apresentação da minha tela. Podem abrir o caderno de vocês na atividade de geografia. Abrem o caderno de vocês na atividade de geografia. Vocês estão vendo a apresentação aí, né? Deixa eu ver se eu estou vendo aqui no meu. Estão vendo a apresentação na tela, não estão? Não. Deixa eu... Está todo mundo vendo, todo mundo ouvindo direitinho, ou tem alguém com problema na visualização? Sim ou não? Está tudo ok, né? Pois bem, a nossa aula de hoje é sobre o espaço geográfico. Aula sobre o primeiro conteúdo que a gente vai rever lá do primeiro ano passado. A gente viu esse conteúdo, é o primeiro conteúdo de primeiro ano. É um conteúdo extremamente importante que diz respeito também àquilo que a gente estava falando, sobre o estudo da geografia, sobre qual é o objeto do conhecimento dessa área, dessa disciplina, né? O que a geografia estuda. Até lancei essa pergunta aí para vocês, né? Escreverem no caderno a resposta da pergunta, né, feita no início da aula, em seguida encaminha a foto, né, da resposta para o professor. A resposta deverá possuir uns 3 linhas e era para vocês terem enviado até sexta-feira no período matutino ou vespertino. Agora eu estou esperando, já deu tempo colocar no chat. O quê? Era só até sexta. Só até sexta o quê? Para enviar a resposta. Para enviar a atividade? Você participou da aula da semana passada? Participei. E aí, o que foi que eu disse? Lá. Eu disse que era até sexta-feira, não? Eu não entendi. Se não entendeu, eu tinha perguntado.
Né? Teve uma semana inteira para perguntar. Ou você está enrolando na aula de geografia? Então, vocês organizem o trabalho de vocês, os estudos, né? Foi dado as informações de modo bem claro, foi disponibilizado o material, vocês têm muito conteúdo, muita coisa para estudar. Se vocês não organizarem, não se organizarem nos estudos, vocês vão se perder. E aí, para vocês se encontrarem depois, vai ser mais difícil. O momento de se organizar é agora, é no início, enquanto a gente está passando pouca coisa, pouco, viu? Então, observem bem isso. Tem gente que está pedindo para entrar, né? Então a sala já está encerrada aqui para entrar novos alunos. O horário da aula de geografia é 7h30. Tolerância no máximo até 7h40. Sempre 10 minutos no máximo, a partir do horário que eu abri a sala. Né? Então, cadê? Não estou vendo aqui no chat nenhuma das respostas. Cadê vocês que mandaram as respostas no caderno? Por que não estão escrevendo ainda no chat? A Mirna colocou, eu quero os demais, eu quero todos. Vai valer também o que colocarem aqui no chat. Vai adiantar sua resposta lá, não. Bora embora. Então, vamos lá. Mais alguém? Aqueles que responderam. Então, esperar o dia que seja isso. Então, bora lá para a resposta da Mirna. Começar com a resposta da Mirna. Kailane também colocou aí, né? Ó, e aí tinha a pergunta, né? O que a geografia estuda? Era aquela pergunta, o que a geografia estuda? Então, a Mirna colocou aí, a geografia, ela estuda a relação entre a sociedade e a natureza e os fenômenos climáticos, o ambiente em que vivemos e principalmente o espaço geográfico. Olha uma palavra aí importante, né? O espaço geográfico como objeto de estudo da geografia. Kailane, clima, planeta, população, mapas, recursos naturais, superfície terrestre, relevo, região, natureza, paisagem, lugar e cultura. Vegetação, rios, tempo, litosfera, hidrosfera, atmosfera, território, disputas e organização. Então, a Kailane colocou aí uma série de conhecimentos, né, que a gente, inclusive, trabalha na forma de conteúdos escolares, a geografia. A Isana, a geografia estuda um pouco de tudo, paisagem, o território, a região, o clima, o ambiente, cultura, relevo, geografia. Parece que, na verdade, estuda um pouco de tudo, mas, de fato, estuda uma dimensão desse todo, né, que é a realidade que a gente vive, o espaço que a gente está inserido, o espaço material, aquele que a gente consegue ver, consegue pegar, consegue tocar, e o espaço simbólico, né, que é aquele que está no plano das relações, a gente não consegue ver, mas sabe que existe. É igual o raiva, né, a raiva, quando você tem a raiva por uma certa pessoa, ou você vê alguém disputando, alguém tendo raiva, demonstrando raiva para outra pessoa. A raiva, ela é uma manifestação simbólica. A gente não consegue ver a raiva em si. Se alguém me disser assim, desenha a raiva no caderno, vocês vão saber desenhar. Aí eu dizer assim, desenha uma casa no caderno, vocês vão saber desenhar, porque vocês verem, existe uma materialidade na casa. Mas a raiva não. Porém, o sentimento de raiva pode ocasionar diversas ações, né, entre os seres humanos. Então, essas relações a gente chama de simbólicas, né? São símbolos, elas são
Elas existem, mas a gente não consegue ver nem pegar. Mas a gente sabe que existe, que provoca alguma coisa, dependendo das suas características. A Delma colocou aqui, a geografia estuda o clima, relevo, vegetação, relação entre as populações e o ambiente. Franco, geografia é basicamente uma ciência que estuda principalmente o espaço geográfico e muitas outras coisas, como exemplo, aqueles conceitos que vocês já colocaram, né? Ou seja, a geografia estuda a Terra e suas ocupações. Né? A geografia, principalmente o espaço geográfico, aqui a gente está chegando no eixo central, parece que vocês chegaram a um consenso. Mirelle, compreender o papel que essa ciência possui no sentido de investigar a realidade, tanto em seus aspectos social quanto em seus naturais, né, com relação de trocar e transformar entre a sociedade e a natureza. Muito bem. Geografia estuda a Terra e sua ocupação pelo homem, né? Eu não sei quem é essa pessoa que está com esse link, eu só estou vendo o nome, né? Google, alguma coisa aí. Depois se manifesta com o nome. Quando vocês tiverem esse nome assim, que vocês forem colocar no chat, coloca primeiro o seu nome, entre parênteses, para eu saber quem é. Geografia estuda a Terra e sua ocupação pelo homem, porém seus estudos não se limitam à geografia física, clima, relevo e vegetação. Eles se estendem também à análise da relação entre as relações, entre as populações e o estudo e o ambiente em que vive. Que resposta elaborada, né? Saiu tudo da sua cabecinha ou teve pesquisa na internet? Olha, vocês não acham que vocês podem pesquisar tudo na internet, não. Essa resposta é de cabeça. Geografia estuda o relevo, clima, espaço geográfico, cultura, enfim. Né? Cadu coloca aqui, geografia é a ciência que trata da descrição da Terra, o estudo dos fenômenos físicos, biológicos e humanos, que nela ocorrem suas causas e relações. Obra que trata desta ciência. Carlos Eduardo da Silva Neves. Do jeito que o Carlos Eduardo fez, é do jeito que vocês têm que fazer, principalmente aqueles que estão usando a conta que não é no seu nome, ou que o nome aí não está desconfigurado, para eu saber quem é quem. Pois bem, vocês conseguiram destacar vários aspectos do que estuda a geografia, que de fato é o que a gente vai estudar esse ano, né? É o nosso objeto do conhecimento. E aí, do ponto de vista mais básico, mais elementar, o que é a geografia, o que a geografia estuda? A geografia, esse termo geo, aqui para vocês, deixa eu usar a caneta. Geo, a etimologia, que é o sentido da palavra geografia, ela vem, né, de dois aspectos aqui, da divisão de duas palavras básicas do grego, geo, que representa ou significa terra, e grafia significa estudos. Vocês já devem ter ouvido falar em várias palavras com final grafia. Ortografia, caligrafia, geografia, cartografia, né? Hidrografia. Então, todas as palavras que terminam em grafia está relacionada ao estudo de alguma coisa. Por exemplo, hidrografia. Hidro representa água, significa água, e grafia é estudo. Então, ao pé da letra, seria o estudo da água, ou o estudo do armazenamento, dos processos que envolvem esse elemento, água, na superfície terrestre. Seja na forma de rios, de mares, de oceanos, né? Enfim. Então, ao pé da letra, a geografia, ela no início, lá no século XVIII, principalmente século XIX, a geografia, todo esse conhecimento sobre a Terra, sobre o espaço físico da Terra, a superfície terrestre, ele foi organizado em uma ciência. Não quer dizer que antes da geografia as pessoas não sabiam, não tinham noção sobre a Terra, sobre a localização dos elementos, sobre os territórios, sobre a população que ocupava essas terras, não. Porém, não tinham uma ciência, uma área do conhecimento que se dedicasse
profundamente ou diretamente para esse estudo. E aí, a organização desses conteúdos, a organização desse conhecimento, das informações, da localização das coisas, dos objetos espaciais, dos fenômenos, foi sendo utilizado pela geografia. E aí, essa ciência, essa área do conhecimento começou como ciência acadêmica, lá nas universidades da Europa, depois Estados Unidos, e aí se difundiu pelo mundo, até chegar na escola, como nós temos hoje no Brasil, em praticamente todos os países do mundo. Existe a disciplina de geografia no currículo da educação básica. Né? Então, basicamente, o que a geografia estuda? A geografia estuda essa relação aqui, ó, a relação entre o homem, que aqui está no sentido mais grosso para dizer sociedade, e a terra, que na verdade é a natureza, é o espaço natural, as vegetações, as águas, né, nas formas de oceano e rio, os elementos minerais, os elementos naturais, os demais animais que não têm a capacidade cognitiva que nós seres humanos temos. Né? Então, essa relação que nós, sociedade humana, tem com os demais elementos do nosso planeta é a geografia que estuda. É a geografia, né, que tenta desvendar como é que se dá essa relação, como é a dinâmica, como evolui, como a sociedade destrói, como ela transforma, como ela se beneficia a partir desses elementos. Todos nós nos beneficiamos a partir desses elementos. Eu, por exemplo, aqui, com essa aula, ela geralmente cansa minha garganta. E eu utilizo esse componente aqui, ó, composto de mel, extrato de própolis, sabor de menta. Esses elementos aqui não são elementos da natureza? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quem é que produz o mel? Abelha. As abelhas, que são animais presentes na natureza. Aí tem o outro, né? Extrato de própolis. Vocês sabem o que é o própolis? Não. Sei não. É uma planta. É uma árvore. Né? Então, vem da casca dessa árvore. E a menta é uma folha. Que fica na flor. Justamente. Então, todos esses elementos aqui que eu estou utilizando para melhorar a minha condição vocal, eles são elementos da natureza. O fato da gente estar na aula hoje, nesse momento agora, também a gente depende dos elementos da natureza, ou seja, da nossa relação com o planeta. Porque a eletricidade, em sua grande maioria, aqui no Brasil, ela é gerada a partir de hidrelétricas, que são barragens construídas ao longo dos rios, que a partir da força da água dos rios é produzida essa eletricidade. Então, vocês estão tendo eletricidade, energia elétrica, para poder acompanhar essa aula aí, e eu também estou tendo aqui. É aquele grande problema que aqui está acontecendo comum nas aulas remotas. Quando falta energia, que cai o Wi-Fi da internet, porque o equipamento ele é movido à eletricidade, pelo menos para a gente que utiliza o modem, utiliza Wi-Fi em casa. Então, a gente se relaciona com a natureza diretamente. Dentro dessa relação com a natureza, é o foco da geografia. Ficou ainda alguma dúvida do que a geografia estuda, o que a gente vai trabalhar esse ano? Eu acho que ficou muito claro pelas respostas de vocês, né? E pelo exemplo e por isso que eu estou falando. Alguém ainda tem algum ponto a acrescentar? Alguma dúvida? É interessante que vocês se manifestem sempre, gente, porque a dúvida de vocês pode ser a dúvida do outro. Vocês podem abrir o microfone, que é interessante, vocês podem se manifestar no chat. Alguém viu durante a pesquisa ou a leitura do livro alguma coisa que não entendeu sobre isso, sobre o que a geografia estuda, para a gente poder organizar essa dúvida e transformar em entendimento?
A hora é agora. Se não, sigamos. Andiamo. Então, bora lá. Só um instante. Ainda tem gente tentando entrar nessa sala. Mas não vai entrar. Então, bora lá. Né? A gente sabe aqui que a relação entre o homem e a terra, a natureza, que a geografia vai estudar, ok? Mas onde acontece essa relação? Onde é que acontece essa relação entre a sociedade e a natureza? É uma pergunta agora, para vocês responderem. Vários de vocês colocaram resposta no chat, e eu enfatizei isso. Onde é que acontece essa relação entre a sociedade, nós, e a natureza, os elementos da natureza? Onde é que acontece? Estou esperando, gente. Ocorre a transformação no espaço geográfico. É no espaço geográfico. É esse o espaço das relações, né? Das relações sociais, das relações entre a sociedade e a natureza. Então, é esse espaço geográfico que nós vamos estudar em toda a sua dimensão. Na dimensão dos seus climas, das suas populações, dos seus territórios, suas paisagens, dos lugares e de tudo que está contido nele. Então, onde acontece essa relação? A relação entre a sociedade e a natureza, ela acontece no espaço geográfico. E esse é o objeto de estudo e de análise da geografia. Entendido? Aí outra pergunta, por que é tão importante aprendermos sobre essa relação? Por que vocês acham que é importante a gente aprender sobre a relação que acontece no espaço geográfico? Vamos lá para o chat? Me ajudem aí. Por que é tão importante? Por que eu estou ensinando isso para vocês? Por que a gente está discutindo sobre o espaço geográfico? Vocês estão com medo ou com vergonha? Ou com os dois? Bora, gente. Já que vocês... Vamos lá. Luciana. Luciana tá aí? Luciana, dá um oi. Para dizer que você tá aí. Oi, professor. Me diga aqui, Luciano, por que você considera que é tão importante nós aprendermos sobre essa relação sociedade-natureza que acontece no espaço geográfico? Estou esperando, Luciano. Estamos esperando. Não, professor, não sei não. Você não está inserida no espaço geográfico? Sim ou não? Luciana, estou falando com você. Você está inserida no espaço geográfico? Sim ou não? Sim. Hã? Sim. Sim, você está inserida no espaço geográfico. Se você está inserida no espaço geográfico, você também participa dessa... Né? Sim. Então, você interage com os elementos da natureza. Ao morar, ao se vestir, ao comer, ao andar pela rua. Você participa dessa relação.
E essa relação, ela faz algum sentido para a sua vida. Você depende desse espaço geográfico para a sua sobrevivência. Então, se você depende desse espaço geográfico, Luciana, né, para trabalhar, para estudar, para se locomover, para viver a sua vida cotidiana, certamente é importante você aprender sobre ela. Nesse caso, vou dar um nome do espaço geográfico que você precisa aprender mais. Estou falando a Luciana porque eu chamei a Luciana agora, e aí eu estou usando a Luciana para falar de todos vocês, de todos nós. O nome do espaço geográfico que vocês estão inseridos, que é tão importante vocês aprenderem, chama-se Mirador. Mirador é o nome da cidade que vocês vivem, né? Alguém aí não mora em Mirador, não está em Mirador nesse momento? Todos vocês estão em Mirador. Então, onde acontece essa relação? No espaço geográfico, chamado Mirador, para vocês. E por que é tão importante aprendermos sobre ele? Porque é no lugar que vocês vivem. Se é aí que vocês vivem, vocês precisam aprender o funcionamento. Como é que se estabelecem essas relações para vocês poderem ter consciência? Imagina eu, aqui nessa casa, quando eu vou, por exemplo, fazer alguma coisa para cozinhar, ou na casa de vocês. Quando vocês vão cozinhar, vão fazer alguma coisa, mesmo que seja simples, vocês sabem onde é que está o sal, onde é que está o prato, onde é que está a panela, onde é que está tudo. Vocês conhecem o espaço. Então, vocês conseguem se organizar nesse espaço de maneira muito mais própria. Agora, se vocês fossem colocados numa casa que vocês não conhecessem, não soubessem estar à disposição de nada, vocês iam sentir dificuldade, inclusive, de produzir os alimentos para vocês comerem. Da mesma forma, se a gente ampliar a escala geográfica da casa para a cidade, se vocês não conhecerem o espaço que vocês estão inseridos, vai ficar muito difícil de vocês se relacionarem com ele. Então, a geografia, ela traz isso. Ela traz esse conhecimento sobre os espaços para que vocês, a partir desse conhecimento, tenham o poder de tomar decisões. Sejam conscientes, sejam autônomos, tenham responsabilidades sobre o espaço, cobrem, saibam o que tem que ser melhorado, o que não tem. Isso pode ser da forma política, a partir do voto, de eleições e coisa e tal, pode, mas também pode ser nas ações do dia a dia. Né? Se eu, como cidadão, sei que o carro do lixo passa hoje, vai passar quarta e vai passar sexta-feira, por que eu vou jogar o lixo, tirar o lixo da minha casa terça e quinta? Se eu sei que eu posso estar sujando a rua, poluindo, que aquele lixo, a água da chuva vai carregar e vai chegar até um rio. Então, todas essas relações de mim com o espaço que eu estou inserido, a geografia nos ajuda a entender. Ficou claro? Sim. No chat, ficou claro, sim ou não? Sim. Sim, né? Ótimo. Porque se eu fizer a pergunta para vocês, entenderam, não entenderam, aí vocês não falarem nada, eu vou achar que vocês estão dormindo aí. E aí vou começar a fazer perguntas diretas para vocês, do jeito que eu fiz para a Luciana. Aí vamos finalizar, tá cabendo mais uma pergunta aqui, né? Ótimo, muito bem, era para vocês entenderem mesmo essa importância. Aí para a terceira, como você participa dela? Já destaquei aqui um elemento, né? Mas vocês têm que olhar para vocês mesmos para poder entenderem assim, como eu participo dela. Eu dei o exemplo, alguns exemplos. Vamos colocar aí no chat outros exemplos de como vocês participam dela, da relação com a natureza no espaço geográfico que vocês são inseridos. Coloquem aí no chat. Estudando na escola, no Isaborda é uma delas? Sim ou não? Sim. Sim.
principalmente que gostam de jogar aquela bola ali na quadra, ali em frente ao Iedo, é se relacionar com o espaço geográfico? Sim. 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 Quando vocês consomem algum alimento, Muito. quem comeu cuscuz hoje, Eu. no café da manhã? Cuscuz foi de arroz ou foi de milho? De milho. E aí, onde é que é plantado esse milho? Na roça. É aí no quintal da casa de vocês? Vocês mesmos plantam o milho, fazem todo o processo e depois fazem o cuscuz? Ou vocês Não. Eu só sei comprar. compram massa feita, essa massa ela é produzida em alguma indústria que é plantado em outro lugar. Então vejam quantos espaços geográficos vocês estão se relacionando em uma só ação. O ato de comer cuscuz, gente. O produto ele é produzido, por exemplo, numa indústria, pode ser aqui em Teresina ou em São Luís, mas o milho não é produzido em São Luís ou Teresina. O milho é produzido num outro espaço. Ou no sul do Maranhão, ou no sul do Piauí, ou em Goiás, ou no Mato Grosso, onde tiver produção de milho. Então, ao mesmo tempo que vocês estão comendo em Mirador, vocês estão se relacionando com outros espaços geográficos. Como vocês estão se relacionando aqui comigo. Vocês estão em Mirador, vocês são moradores e alunos de Mirador, mas o professor de vocês está em Teresina. Então, são relações entre cidades, entre espaços sociais. Então, vocês precisam aprender a estabelecer essas relações a partir da mente. É a geografia que vai ajudar vocês a entender as relações entre os espaços, sem que vocês necessariamente saiam do espaço físico que vocês estão inseridos. Indo ao mercado, né? Indo jogar bola na quadra, indo visitar um amigo, pegando a moto, indo lá em Sucupira para ir para um show, para alguma coisa, indo para Presidente Dutra, para Caxias ou para São Luís, atrás de atendimento médico, vindo até Teresina ou São Luís ou outra cidade para fazer compras para o comércio ou para o mercado que alguns familiares de vocês tenham. Então, vocês estabelecem relações com o espaço geográfico diariamente, o tempo todo. E é essa relação dentro desse espaço que a gente vai estudar aqui na geografia. Ok? Podemos seguir? Podemos. Ótimo. Então, ficou claro aí. Aí aqui eu trouxe uma imagem, ó. Observe essa imagem, eu vou até colocar aqui no meu celular para ver como é que tá. Qualquer coisa vocês podem ampliar, aumenta a tela assim que ela vai, ó. Então aqui a gente tem uma tirinha. Percebam que aqui tem o número 1, né, a imagem 1, aí a gente tem 4 quadrados. Percebam a diferença que acontece do primeiro até o último. Qual é a diferença? Era uma floresta, aí mudou para uma pista de trem e foi mudando aí. Foi mudando para casa. Isso. O que mais? Se alguém quiser falar, tem um chat também. Pode ou escrever no chat ou fazer igual os meninos estão fazendo, abrir o microfone. Abrir o microfone é sempre melhor. Viu? Mas quem não quiser falar, pode se pronunciar no chat. Aqui nós temos 4 imagens. Parece ser o mesmo espaço, né? Mesmo espaço. Porém, está acontecendo uma transformação nesse espaço, não? O que é que tem no último quadro que não tem no primeiro? As árvores. Casa. O que é que tem no último que não tem no... As casas. Os pássaros. As construções aqui, ó. Não é não? Ó, esse espaço aqui, ele é totalmente natural. Aqui só tem a natureza. Nesse segundo quadro, o que foi inserido? Foi inserindo uma estrada de ferro, né? Onde o trem, que a Maria Fumaça passava pelos espaços rurais. Depois foi sendo inserido o que nesse outro terceiro quadro? Nesse terceiro. O que é que não tinha no segundo que agora tem no terceiro? Casa.
tem uma casa, ou seja, alguém já está morando ali. Não é só os animais, né, silvestres. Mas alguém construiu uma casa e tem uma outra construção que foi adicionada aí. Qual é? Um terceiro. Mais duas. A rua, eu acho. Tem uma via, né? Se tem alguém morando aí, essa pessoa ela precisa se deslocar da sua casa para um outro ponto, para a cidade, para o povoado, para alguma coisa. Então foi construída uma estrada local. E também foi colocado um outro elemento do espaço geográfico. Qual é? Que não tinha no terceiro nem no segundo. Ninguém está observando isso, gente. Observe De energia aí. os postes com energia. Se tem alguém morando aí, essa pessoa ela vai ter que viver, né? Se tem uma família, a pessoa vai viver no luxo da modernidade. Então, vai ter a eletricidade também. Então, o que aconteceu ao longo do tempo aqui? Aconteceu a transformação do quê? O que foi transformado aí? A eletricidade, porque em uma tá de um jeito, na outra já tá de outro. Foi colocada a eletricidade aqui, ó, através dos postes. Nos dois últimos tem, ó. Tem a eletricidade e tem a telefonia também, né? Percebam que aqui é um fio, depois tem dois. Então, foi aumentada a rede, ampliada. Mas aqui a gente tem uma mudança, uma transformação, né, ao longo do tempo. Percebe-se que cada quadro é um tempo diferente. Aqui é mais antigo, aqui seria mais recente, mais atual. Mas o que é que foi transformado aqui que a gente consegue observar? Que é objeto da geografia? Que é objeto de estudo, que eu já... Alguém colocou no chat? Alguém levantou a mão. Pode responder quem levantou a mão. O que é que foi transformado aí, gente? Hein? Vamos lá. Newton César. Newton, o que é que foi transformado aí? Uma população, professor, que é ali, ó. Ali na direita acho que tem mais casa ali, ó. Aqui nessa direita, né? Inclusive tem mais gente aqui, ó. Apareceu no fundo aqui mais gente morando. Parece um povoado. Mas esse lugar aqui, como é que a gente dá o nome na geografia? Que eu tenho falado para vocês. Que está em constante transformação. Espaço rural. O espaço que não é só o rural. Né? Que a gente dá o nome de quê na geografia? Que é qualquer espaço. Espaço geográfico. Espaço geográfico. Então, o que está acontecendo aqui de mudança? É a transformação do espaço geográfico ao longo do tempo. Então, o espaço geográfico ao longo do tempo, ele muda. Mirador tem quantos anos? Os 80. 80 anos, né? Então, vamos pensar aqui que há 80 anos passados, Mirador era qual desses quadros aqui? O primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto? Há 80 anos. Esse primeiro aqui, né? A primeira pessoa que chegou para morar encontrou isso aqui. Vovô. Rio Itapecuru, encontrou vegetação, encontrou os animais, não encontrou nenhuma construção. Aí a pessoa foi lá, ó, talvez não tinha uma estrada de ferro que a gente ainda não tem. Aí começou a construir uma casa. Aí um morador chegou, construiu a sua casa, fez uma estrada aqui ligando até a rodovia, aí veio outro morador e foi inserindo, foi construindo as casas. Aí no segundo, né, essa população ela foi aumentando, né, a infraestrutura ela foi sendo transformada,
Percebam aqui, ó, a outra evolução na tirinha número 2. Como a partir desse quadro aqui, as ruas, elas já não são mais de calçamento, elas já são asfaltadas. A rede elétrica, ela já está mais complexa, ela já está mais ampla. Praticamente não temos mais elementos da natureza viva, né? Porque a gente tem a natureza viva e a natureza transformada aqui, o poste, tudo isso aqui é a natureza transformada, né? Não é mais a viva. E aqui, a cidade, né, o centro altamente transformado no estágio atual, que a gente tem 3 estágios de transformação desse espaço geográfico. Mirador, vamos dar o exemplo de Mirador aqui, há 80 anos atrás, né, 1940, e Mirador em 2021. Então, o que vocês veem hoje da cidade de vocês, de Mirador, nada mais é que um processo de transformação da própria população. Percebam que vocês tiveram uma transformação aí na cidade recentemente, né? Qual foi o último ponto da cidade que sofreu uma modificação? Grande, que mudou muito. Eu, quando voltei, nem reconhecia mais. Qual foi? A praça da escola lá do Rio. A praça, botaram lá a quadra, reformaram, colocaram lá os equipamentos de ginástica, mudaram o piso, né? A quadra ganhou iluminação. Então, se a gente tirasse uma foto daquela quadra há 2 anos e tirasse uma foto agora, poderíamos fazer esse recorte aqui, ó. Então, Mirador, assim como todo espaço geográfico, ele está em constante transformação. Ele está em mudança. Né? Então, vocês têm que entender sempre que o espaço geográfico, que é esse espaço das relações humanas, eles vão estar sempre em modificação. Porque a nossa necessidade é sempre de construir novos espaços, é de renovar, de reformar, de requalificar. Então, Mirador, que está sendo hoje, se a gente tirar uma foto hoje de Mirador e voltar a tirar uma foto daqui a 5 anos, nós vamos perceber que Mirador vai estar totalmente diferente em 2026. Porque as pessoas serão outras, as necessidades outras, né? Aquela academia que colocaram ali na praça, há 5, 10 anos atrás, talvez as pessoas não tivessem aquela necessidade. Mas hoje tem. Porque elas querem se exercitar, elas querem cuidar da saúde, elas querem manter a boa forma, né? A quadra permanece lá porque os jovens ainda têm essa necessidade de praticar esportes. Foi colocada a iluminação à noite. Por quê? Porque durante o dia faz muito calor. É quase que inviável você jogar ali durante o dia. Então, precisa de uma iluminação à noite para que as atividades elas ocorram nesse período. Então, a transformação, as mudanças do espaço geográfico, elas vêm atender à nossa demanda. Se eu não conhecer o meu espaço, se eu não souber da necessidade do meu espaço, eu não vou conseguir fazer as modificações necessárias. Entenderam? Ficou claro? Sim. Sim, né? Tá claro. Que o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico, que esse espaço está em constante transformação, porque a nossa relação com a natureza, ela se transforma, ela muda. Hoje eu tenho uma necessidade, amanhã eu tenho outra. Né? Amanhã que eu falo assim, algumas semanas, alguns anos. E aí eu deixo uma outra atividade para vocês. Né? Elaborar uma síntese reflexiva sobre as principais transformações do espaço geográfico de Mirador. A gente já citou uma, da quadra, da praça. Então, o que é essa síntese reflexiva? É um texto que vocês vão refletir, né, sobre essas transformações. Essa síntese, ela não necessariamente tem que ter um mínimo de linhas, mas é interessante que ela tenha no mínimo 5 linhas. Então, aqui eu trouxe 3 pontos para conduzir o pensamento de vocês na produção dessa síntese. Quais lugares sofreram maiores modificações em Mirador? Né, porque a gente está falando das transformações do espaço geográfico.
Quais vieram de forma menos intensa esse processo? Viveram, né? Quais espaços de Mirador viveram de forma menos intensa? Não estou falando só da cidade, não, mas do município como um todo. Podem abordar também as áreas rurais, os povoados, que vocês têm acesso. Essas modificações, elas trouxeram benefícios à população local? Todas as modificações, as transformações que ocorreram, elas só beneficiaram a população? Aí vocês vão também produzir um texto único. Né? Mirador passou por isso, os principais locais foram isso melhorou, isso dificultou, isso ajuda, isso não ajuda, porque isso, porque aquilo. Então, vocês vão parar para pensar, vão assistir nossa aula novamente, porque eu vou colocar lá no YouTube, vai estar disponível para vocês reverem tudo, as tirinhas, vou disponibilizar o material para vocês verem, que vocês colocaram no chat, enfim. Aí vocês vão ter subsídio para a construção desse material. A mesma coisa, envio até sexta-feira, 18 horas. Sempre me encaminhe o material no matutino ou no vespertino. Não me mande material à noite ou de madrugada, porque eu não vejo. Não esqueçam de colocar as informações do cabeçalho, nome completo, a série e o turno. É importante vocês destacarem o turno, porque eu sou professor no matutino e no vespertino. Se vocês colocarem só segundo ano, eu vou saber qual é o de qual. Viu? Então, coloquem todas essas informações. Alguém ainda tem alguma dúvida sobre a atividade, sobre o conteúdo, sobre o que tem que fazer? Sim ou não? Não. Não? Pois tá. Pois eu decreto a aula de geografia encerrada. Para aqui a gravação.